Olha só, abre aspas. Minha essência está em criar, liderar e construir enquanto busco fazer a diferença nos negócios e para as pessoas ao meu redor. Fecha aspas. Esta frase inspiradora está no LinkedIn do nosso primeiro entrevistado de hoje, Paulo Beck, novo presidente da Ubratec. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O novo presidente da Ubratec, Paulo Beck, é investidor, empreendedor, conselheiro, mentor e estrategista de negócios e inovação, entre outras tantas funções. Tem uma trajetória marcada por um profundo conhecimento em startups e inovação, atua na intersecção entre capital de risco e estratégia empresarial, impulsionando negócios inovadores e tecnologia de ponta. Atualmente está à frente de projetos revolucionários, como o desenvolvimento de piscinas de ondas artificiais e empreendimentos multiesportivos, integrando a paixão por surf e esqui com a expertise em estratégia de negócios. Estrategicamente, mira a aceleração de negócios escaláveis com potencial de crescimento, orientando-as para o sucesso e a excelência no mercado global. Esse, Paulo Beck, é um pouco do perfil, é tu mesmo se apresentando. Então a gente fez um resumo aqui. Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, Orestes. É um prazer estar aqui no Multi RS com você, né? Principalmente no momento onde a gente pode falar um pouquinho sobre tecnologia, que é o meu chão, né? Vamos lá, se fala muito em inovação. Antes de nós entrar no assunto principal, que é o Ubratec, se fala muito em inovação, virou lugar comum, todo mundo fala que está inovando, mas hoje em dia, o que é inovar para ti? Então, a palavra já diz, né? É o novo, né? Não necessariamente fazer algo novo é uma inovação. Né? Então, hoje a gente tem acostumado a entender que a inovação das empresas vem com produtos que normalmente eles brigam, conflitam com produtos similares feitos antes, né? A gente fala do táxi da cooperativa e, de repente, a gente tem lá o Uber, né? A gente tinha o delivery e, de repente, a gente tem ali um iFood. Então, essas tecnologias vieram e são tecnologias consideradas disruptivas, que elas mudam completamente o modelo de negócios. Então, a gente tem cases fortíssimos como o Airbnb, né? Se a gente pensar numa cadeia de hotéis centenária Hilton dos Estados Unidos, né? Uma Airbnb vale 10 vezes mais e não tem nem sequer um hotel. Né? Então, eu acho que isso é um pouquinho do que é inovação. A inovação que a gente trata muito, e esses exemplos que tu deste aqui, são inovações tecnológicas e escaláveis, né, globalmente. A gente está prestes a enxergar algo acontecendo diferente no mundo? Carros voadores, né, mochilas voadoras. O que vem por aí, Paulo? Então, eu acho que quando a gente fala sobre tecnologia, eu, nos últimos 30 anos, trabalhei com diversas tecnologias que foram muito disruptivas. Hoje, não se pode falar nada que não envolva a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai mudar muitos modelos de negócios, vai nos afetar, vai afetar a indústria, o empregado, o colaborador, né? E muitos profissionais que são formados, como advogados, por exemplo, eles vão ser desbancados pela tecnologia implementada com inteligência artificial. Hoje eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa que trabalha em TI, em tecnologia da informação, e ele trabalha dentro de um escritório, de um importante escritório em Porto Alegre. E eu convidei ele para vir aqui falar no Poder RS sobre inteligência artificial aplicada aos processos jurídicos. E ele me disse o seguinte, olha, eu nos próximos 15 dias não posso falar com ninguém, porque eu estou enfrentando aqui, né, muitos obstáculos, porque ele coloca os robôs dele a trabalharem, é um escritório que tem mais de 300 advogados. Agora, ele faz petições, os robôs fazem as petições, especialmente aquelas iniciais, que são mesmo mais robotizadas, né? Seguem um padrão que o próprio advogado vai lá, segue aquele padrão de uma petição, escrevia ela tempos atrás, e agora é o robô que faz isso. Só que os tribunais não estão aceitando. Diz, não, tu não pode fazer 1000 petições num dia com robôs. Por que não? Né? Se a petição está correta e está seguindo um padrão. Então,
cito esse exemplo para te perguntar o seguinte, essa revolução da inteligência artificial que veio para ficar, e não é uma escolha nossa, né, seguir essa tendência ou não, na linha do tempo, ela está na origem? Então, eu diria assim, se a gente for pensar na inteligência artificial, eu gosto muito de fazer a comparação com a eletricidade, né? Pois bem, Thomas Edison conseguiu encapsular, né, a eletricidade e muitos perguntavam, como você vai ganhar dinheiro com isso, né? E o dinheiro só veio quando essa eletricidade começou a entrar dentro das casas, dentro das indústrias. E no momento onde tinha uma indústria de liquidificador manual, né? Então a mecânica muito forte, aí de repente você vem com uma eletricidade, liga na luz e aquilo ali consegue mudar completamente o mercado. Então muitos se beneficiaram da eletricidade, muitos setores, né? Não só eletrodomésticos, né? Que é muito clássico, mas a gente viu assim, a eletricidade entrar no lar e criar indústrias fascinantes, porque a trajetória da inteligência artificial ela é muito fascinante, né, em termos tecnológicos. Se a gente for parar para pensar, tudo começou muito com o russo vencedor, campeão mundial de xadrez, aquele supercomputador da IBM, o Deep Blue, né, com capacidade de processamento muito alto, derrotou ele, isso foi um pouquinho antes do ano 2000, né? Mas era o início da inteligência artificial, o homem construindo máquinas que aprendessem, mas o aprendizado era muito mais se essa posição de uma determinada peça faz aquilo, né? Então, não tinha muita... Era de memorizar códigos ou jogadas, por exemplo. Sem muito algoritmo, né? E só com o advento do aprendizado profundo, que é o Deep Learning, que começaram-se a trabalhar com redes neurais, esticar um pouquinho a complexidade da inteligência artificial. Eu lembro que um pouquinho antes do ano 2020, 2016, uma subsidiária da Google, se eu não me recordo, DeepMind, criou um computador chamado AlphaGo. E ele desbancou o campeão mundial de Go. O Go é um jogo, para quem não sabe, é um jogo tipo um xadrez, só que muito mais complexo, muito mais profundo, com uma série de alternativas e estratégias, né? E esse computador, usando redes neurais, né, como se fosse um neurônio artificial, conseguiu vencer o campeão mundial de Go. Então, para nós, foi um ato incrível, né? Um marco na inteligência artificial. Então, na linha do tempo está dizendo isso, né? A inteligência artificial começa a ser procurada, né, e trabalhada pelo homem há uns 30 anos, vem vindo aí lentamente e agora, nos últimos 2 anos, acelera muito. Aonde a gente vai chegar e como é que agora, tu vindo para a Ubratec, tu quer preparar a Ubra e a Ubratec para esse novo cenário, essa nova revolução que a gente está assistindo? Legal. Essa é uma pergunta interessante, né? Eu diria que parte dela eu responderia pensando na Ubra, né, uma potência, né, com mais de 30 mil alunos espalhada no Brasil. Teve um ápice de crescimento, né? A gente está fazendo uma nova Ubra e a gente quer fazer uma universidade mais inovadora, mais tecnológica e assumir a Ubratec com esse objetivo, né? De entregar essa tecnologia para o aluno, para o professor e para a comunidade. Os nossos projetos como Ubratec têm a inteligência artificial centrada, né, no meio de todo o trabalho. Nós temos um sonho grande, né, de construirmos aqui, já estamos a passos largos fazendo isso, um grande data center de inteligência artificial para fazer as farms, as fazendas de IA. Eu falo isso, estou falando de computadores muito caros, de servidores de 1, 2 milhões de reais, e também um chat GPT focado próprio da Ubra. Né? Então, para engenharia, medicina, odonto, esses alunos, esses professores conseguirem utilizar o nosso chat GPT, que o chat GPT ele é baseado no núcleo, que é o GPT-4, né? E aí a gente adiciona a nossa fonte de conhecimento, os nossos cursos, nós temos muitos cursos em EAD que entram para dentro dessa base, e vários laboratórios. Então, o aluno vai conseguir visualizar isso. Eu preciso utilizar um cadáver que tenha tórax. Onde eu encontro isso?
né? Então vai ser um chat especializado. Aí com um conhecimento muito mais profundo, né, de uma universidade que tem mais de 50 anos, né, com conhecimento acumulado, que aí vai para dentro do digital, né, e torna isso acessível e mais colaborativo todos os dias, 24 horas por dia. Dentro desse processo, que importância tem a conquista que a Ubra teve, né, na semana passada, quinta, sexta-feira agora, com o 9º computador mais rápido do mundo, que foi desenvolvido, né, por uma equipe especializada nisso, mas que fez um protótipo, fez um computador, que inclusive está à disposição agora aqui dos alunos, dos professores da Ubra, para ser o mais rápido do Brasil, conseguiu isso, e é o 9º mais rápido do mundo. Então, é interessante, né? Nós começamos com esse projeto há alguns meses, né, na tentativa de construir uma máquina com uma capacidade de processamento muito alta para competir mundialmente e chegarmos ali na liderança, né, entre os 20 primeiros. Né? Nós ficamos entre os 10 primeiros. Esse equipamento é um computador pessoal, não é um servidor. Não é um supercomputador. Não é um supercomputador, é um supercomputador pessoal, né? E aí, então, nos ligamos nessa plataforma, né, mundial, onde todos os equipamentos são ligados, e aí a gente consegue rastrear, né, capacidade de armazenamento, processamento. Mais de 27 milhões de computadores ligados nessa plataforma. Exatamente, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E conseguimos essa proeza, né, que para nós é um grande marco da Ubratec, né, mostrando-se a nossa nova cara de universidade inovadora e tecnológica, com o núcleo que é o computador pessoal mais rápido do mundo, né? Não é o mais rápido do mundo, temos aí 9 ou 10 É um dos 10 mais, né? Um dos 10 mais rápidos do mundo. E para quem conhece, quem é mais da tecnologia, né? O Christian, que é um gaúcho que desenvolveu ele, diz, olha, tem lá, eu não entendo nada, né, dessa parte mais tecnológica. Mas ele diz o seguinte, olha, os 8 que estão na minha frente utilizam lá um nitrogênio, né, que é uma forma de resfriar o computador. E, aliás, foi feito aqui, esse teste desse computador foi feito aqui, né, na nossa sala de reuniões aqui do Multi-RS, da Rádio Mix, porque a gente tem ar-condicionados novos instalados há pouco, ele precisava de uma sala muito fria. Mas os outros que estão na frente do nosso computador usam nitrogênio. Isso torna essas máquinas muito mais rápidas no teste, mas não no dia a dia, porque isso não pode ser utilizado, né, no dia a dia de uma pessoa que vai usar o computador. Então, na prática, a gente está assim lá no número 1, número 2, número 3 do mundo. É isso aí. É claro que quanto mais tecnologia você utiliza para esfriamento de chip, né, ele atinge o seu potencial lá em cima. E para nós isso é super importante e garante ao ficarmos em 30º, 20º, 10º ou os primeiros, né? E isso foi um trabalho desenvolvido pelo Christian, né, um parceiro nosso da Overclocking. O Christian é um especialista nessa parte de infraestrutura de hardware. Ele sabe montar essas placas, né, placas da NVIDIA, que é uma grande empresa multinacional, que é a líder hoje de desenvolvimento dessas placas. Temos também o Burt, né, que é um outro especialista trabalhando com ele nisso, e o Ronaldo da Tech Lab, né? A Tech Lab é um fenômeno em termos de laboratório, de testes de tudo, smartphone, PCs, placas de rede, placas de vídeo, né? Então, eu acho que esse time conseguiu realmente fazer essa proeza. E para nós, como Ubratec, né, é muito orgulho, né? Fazer é o cartão de visita da nova Ubratec, Paulo. Bom, o que vem pela frente? Fora a inteligência artificial, que vai ser o centro disso, computadores rápidos, né? O chat GPT próprio aqui da Ubra, com conhecimento acumulado. O que mais que vai vir de transformação na Ubratec? Então, quando a gente fala nessas tecnologias, né, há muita sigla, né? O Deep Learning, que é a linguagem profunda, Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Quem é um pouquinho mais estudioso nisso conhece o LLM, que é o Large Language Model, modelo de linguagem de grande volume de dados. E, por último, o processamento da linguagem humana. Né? Nós, nos últimos 10 anos, crescemos muito nisso, em termos de inteligência artificial, com a capacidade de trabalhar com grande volume de texto, né? E a capacidade de entender e processar a linguagem humana. De devolver, né? De devolver, porque hoje é o que está acontecendo aí. Você vai lá, faz um chatbot, usa um chat de inteligência artificial e ele te responde com toda a complexidade. Né? Então, não só entender a pergunta, né, mas entender o que tem por trás dessa pergunta. Esse nível de inteligência, Oreste, está chegando agora que não é mais texto.
né? É imagem, construindo sites, é vídeo. Então, tudo isso multifacetado, até um pouquinho desse conceito de multi-RS, né, que vocês estão criando, faz todo sentido, porque a gente tem um poder da inteligência artificial chegando de uma forma incrível para desenvolver inúmeras soluções. Então, o nosso data center da Ubratec quer absorver essas bases de dados desses fabricantes de múltiplos chats aqui dentro da Ubra. Nós temos um programa agora, estamos lançando aí mais de 600 cursos online. Né, 600 cursos online nós estamos lançando nos próximos meses, que vai permitir que não só alunos da Ubra, como o mercado, possam acessar esses cursos numa plataforma. Então, imagina que hoje os nossos cursos do futuro, né, estão chegando ao ponto de se desenvolver que o professor é de inteligência artificial. Nós fizemos um teste com um professor falando e dando uma aula e perguntamos, né, o que vocês acham que ele é, que ele está consultando a inteligência artificial? Ah, ele deve ter consultado a inteligência artificial, deve ter uma telinha dizendo que ele tem que falar. Não, ele foi construído. O professor era por inteligência artificial. Por inteligência, ele não existe. Né? Então a gente acredita... Cuidado, professores aí. Ó. Eu que estou começando esse ano, vou começar a dar aula aqui no curso de jornalismo, vou começar já obsoleto, Paulo? Então, eu diria assim, ó, esse é um assunto muito interessante, né? Porque você pega muitas e muitas disciplinas, né? Arquitetura, engenharia. Tá, a inteligência não vai substituir um engenheiro, depende. Eu preciso fazer um cálculo de uma estrutura de uma ponte, a inteligência artificial vai fazer. Mais rápido e mais preciso. E com mais precisão. Você pega o curso de Direito, né? Nós formamos os alunos, fazem o teste da OAB e vão entrar no mercado. Dependendo do que você resolver fazer, vou fazer análise de contratos. Análise de contratos hoje, você chega lá, como você bem disse, né? Você quer uma rescisão contratual. Ela te dá ali em minutos. Quanto é que custa isso? Contrato, escritório de advocacia, precisa de uma rescisão. Quanto custa? R$1.500, R$2.000. E ela está ali. Então, eu acredito... Análise de documentos, né? Às vezes um processo tem lá 2, 3, 5, 10 mil páginas. É claro que a inteligência artificial vai fazer essa análise de forma muito mais rápida e eficaz. Sim. Agora, ninguém vai ficar obsoleto se tiver a parte estratégica, concorda? Claro. E se souber usar a inteligência artificial. Então, ao invés de eu ficar com medo do professor de jornalismo, que pode fazer uma aula melhor que a minha, talvez eu possa convidar esse professor de inteligência artificial para dar uma aula junto comigo, para participar de um projeto novo. Porque a parte estratégica, né, e de criar coisas novas ainda é, e acho que vai ser por muito tempo, nossa, humana. É isso? É assim que tu enxerga? Então, eu iria além. Né? Hoje, eu estava vendo uma matéria na semana passada, onde esse pessoal de São Paulo gastava muito com conselheiros. Paga 30, 40, 50 mil reais para um conselheiro, tem 10 conselheiros, olha o custo anual disso, né? E ele começou a criar os conselheiros, Steve Jobs, meu conselheiro número 2 é Bill Gates, meu conselheiro número 3 é Elon Musk, né? A minha empresa é assim, o que vocês acham que eu poderia entrar numa reunião de conselho e eles me dariam dicas de o que fazer? Nossa, aí você vai treinando o chat e ele vai desenvolvendo aquilo. Chega um momento que você vai dizer, você precisa do conselho, mas é claro que isso é tudo em termos de conhecimento que está numa grande base de dados. Agora, a estratégia, né? Se você vai para a direita, vai para a esquerda, vai atingir um modelo de negócio que atinja consumidores, ainda é muito humano. Especialmente, né? A ideia revolucionária, a ideia realmente inovadora, aquilo que não está previsto, porque ninguém criou. Então, isso tem que partir de humanos. Mas eu acho que aquele conselheiro do futuro tem que usar a inteligência artificial para fazer as perguntas certas. Até para ter essa base toda de conhecimento acumulado, né? É um desperdício não utilizar isso. Então, pior do que aquele que tende a perder o seu negócio pela inteligência, eu acho que é aquele que não quer usar a inteligência para potencializar o seu negócio. É isso, né? Tem que ser, a inteligência artificial tem que ser uma aliada. É como a energia elétrica, ela hoje é uma aliada, mas a gente não interage com ela, mas ela está aqui, ela está presente, né? Então, incorpora essa tecnologia e segue em frente. Vamos lá.
piscina de ondas artificiais. Agora a gente acabou de ver, né, um campeonato mundial sendo disputado lá em Dubai, né, numa grande piscina de ondas artificiais, ondas perfeitas, não tem mais aquela reclamação do surfista, né? Ah, na minha bateria não veio a onda, não tive nada, que acontece muito em Olimpíada, inclusive, né? E é uma sacanagem com os surfistas que estão lá. O que tu tem a dizer sobre isso e de que forma o Rio Grande do Sul pode e deve atrair um investimento como esse, Paulo? Não, excelente, né? Aí pega um pouquinho do meu coração, né? O surf, né? E eu venho estudando aí nos últimos 3 anos, né, todas as tecnologias novas em cima da onda artificial. Né? Existem muitas tecnologias, algumas já implementadas, outras em implementação. Quando a gente olha nas Olimpíadas lá, os brasileiros ali perderam a última onda, né, ficaram com medalha de prata, mas a verdade é que os brasileiros são recordistas, né, nesses títulos, e quando a gente fala do surf. Eu acredito muito no esporte de arena, na arenização do esporte. Né? Então, o surf tem isso, porque a gente pensa no mar, uma piscina não vai substituir o mar, mas ela pode complementar muito bem. Claro. Então, nós temos aí E aí como um show, como um espetáculo, né? Com arquibancadas, com outras coisas. Eu digo assim, quando a gente estava trabalhando para desenvolver essas tecnologias, é como se a gente tivesse uma roda gigante, implementar num parque. Então, temos muitos terrenistas, mas uma roda gigante num terreno não faz sentido, ela precisa ter todo um ao redor construído. Nós temos aqui no Brasil a Surfland, lá de Garopaba, aqui perto, né? E lá sim, eles têm o terreno, eles têm a piscina, eles têm praças de alimentações, eles têm eventos. É um complexo. É um complexo, e tem muito do real estate, que é o conceito esse de multipropriedade, né? Então você tem uma propriedade, isso tudo faz muito sentido. Mas antes de falar nisso, quando a gente analisa a tecnologia, né, uma tecnologia muito famosa é do Kelly Slater, campeão mundial de surf por muitas vezes. Ele construiu basicamente num lago, né, artificial, e vem um trem puxando um hidrofoil, né, e a onda vem perfeita rodando 60 segundos, 1 minuto. Para, estabiliza, vem de novo para o outro lado. Não é comercial, é difícil, né, porque fica um surfista por onda. Então, em Abu Dhabi, né, eles já saíram. Essa, no ranch deles, era a número 0, prototipada. Número 1 agora, em Abu Dhabi. Incrível, uma piscina inacreditável. A onda é muito perfeita. Para quem surfa, a gente vê assim, poxa, é melhor do que ir para o mar. Né? Nós temos outras tecnologias, como a Wave Garden, que é a tecnologia usada na Surfland, em São Paulo, também no Boa Vista. E em São Paulo eles estão construindo um clube gigantesco agora, Beyond, né? 2 ou 3 bilhões de investimento, que dizem que vai ser a maior piscina de ondas da Wave Garden do mundo. Outras tecnologias vêm atrás, né? Da Austrália tem uma outra tecnologia, e é legal porque essas tecnologias, o modo que a propulsão acontece, encapsulado numa câmara, é muito interessante. Né? Então tem gente agora construindo com hidrogênio verde, né? Ao invés de usar ar comprimido, hidrogênio verde, uma piscina sustentável. Então, a cena dos próximos capítulos, para nós, indica que em breve teremos uma no Rio Grande do Sul. E um dado importante, Porto Alegre é considerada uma das capitais da América Latina que não tem praia, com a maior quantidade de surfistas. Em número de surfistas, né? Mais que São Paulo. Cidade de 20 milhões de habitantes, imagina. Até porque a gente tem essa interferência toda do litoral catarinense e o nosso litoral está muito próximo, né? Está 1h15 aqui. Mas não são boas ondas, né? Não são boas ondas. Como são em Santa Catarina. Mas nos preparam muito melhor do que outros surfistas de outros lugares, né? Porque pegar onda aqui no Rio Grande do Sul não é para qualquer surfista, concorda? Concordo. E você sabia que a origem do surf, né? Todo mundo fala, os cariocas, né? Lá no Arpoador, começaram a surfar anos 60. Aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente em Torres, foram os primeiros movimentos brasileiros de surf. Ah, é? Se você pegar aqui as famílias aí dos 400 aqui de Porto Alegre, né? Os Johan Peter, da Gerdau, Sirotsky, os Beers, eles foram os
precursores do surf aqui no Rio Pouca Grande do gente Sul. sabe disso, né? O Dr. Jorge Gerdau foi surfista, foi um dos primeiros, né? Que Escreveu um livro pranchões de agora, madeira, né, sobre o surf. colocou no livro dele. Sim. Tem muito orgulho, né? Foi realmente Sim. dos que começou essa onda aqui em Torres. Essa onda literalmente. Sim. Paulo, vamos lá. Ubratec de novo. Muitos, e tu foi diretor também do Tecnopuc, né? Então, assim, muitos desses parques tecnológicos que surgiram, da Unicinos também, em outros lugares, aí não ligados a universidades, eles viraram, na verdade, grandes coworkings, né? De atrair empresas que querem lidar com tecnologia, às vezes que querem conversar com outras sobre inovações no mesmo espaço. Agora, de inovação mesmo, acho que Santa Catarina está um pouco à frente de nós. E tu conhece muito lá essa realidade. O que a gente pode aproveitar do que Santa Catarina já fez aqui no Rio Grande do Sul e aqui na Ubratec? Legal. Eu fui diretor dentro no Parque Tecnopuc, né, de 2 hubs de inovação que nós criamos. Um para a saúde, onde a gente utilizava o ambiente para incubar startups que trabalham na intersecção da tecnologia com a saúde, e outro de impacto, envolvendo impacto social, ESG, sustentabilidade. Além disso, nós desenvolvemos mais de 10 hubs no Brasil inteiro, né? Tivemos hub no Nordeste, em Fortaleza. E quando a gente fala de ter um hub de inovação dentro de um parque tecnológico, o que a gente vê é que os parques tecnológicos, né, tiveram uma grande onda, a primeira onda dos parques. Eles conseguiram atrair os grandes líderes de tecnologia, Microsoft, HP, Dell, perderam esses líderes e tentaram se reinventar trazendo mais empresas, né? Aí as super heroes aí são as startups. Mas eu acredito que esses Qual é a parques... nova onda? Esses parques, eles promoveram muito pouca inovação para essas empresas. E, como você mesmo disse, é mais um conceito de vender metro quadrado. Aqui na Ubratec, a gente não quer fazer isso. A gente quer atrair muitas empresas, mas nós queremos atrair empresas que façam sentido para o nosso ecossistema. E o nosso sonho grande é transformar a Ubratec numa Big Tech, né? Uma empresa que ofereça tecnologia para grandes empresas, envolvendo inteligência artificial, esses cursos digitais, a Universidade do Futuro, um data center, né? E aí temos vários projetos ali na mesa saindo, e um deles é uma escola inovadora, para a gente trabalhar agora com o turno inverso, né? O contraturno dos alunos, principalmente do segundo grau, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, jovens de 14, 15, 16 anos, e que a gente consiga, em parceria com as empresas, formar esse analista júnior e, ao mesmo tempo, eles irem já para o mercado de trabalho. Esse é o nosso grande trabalho de 2025. Isso, e essa é uma grande novidade, né? O nosso presidente aqui da Elbro, Carlos Melk, pede muito, né, que a universidade esteja a serviço do mercado ou conectada com o mercado. Agora estou vendo o curso de psicologia, por exemplo, o primeiro semestre os alunos já entram numa cadeira de estágio. Olha só, gente, era impensável, né? Isso, né, em qualquer outro curso. Agora começa o curso, a primeira cadeira é estágio, ou seja, prática na veia, é isso que o mercado quer e é isso que inspira também, né, essa nova geração, né, de jovens que estão muito aqui no celular, tem cursos muito rápidos e superficiais, eles querem aprofundar, mas algo que eles realmente se apaixonem e a prática é fundamental para isso. Paulo Beck, obrigado pela tua presença aqui no Poder RS. Obrigado, é a primeira Horácio. de muitas, tem muita novidade vindo aí pela frente, né? Então a gente só deu aqui um pouco de spoiler, né, de algumas coisas que estão por vir, mas a Ubra certamente vai se posicionar até para complementar o que está sendo feito no Rio Grande do Sul de uma forma diferente, né? Realmente inovadora. Ok, obrigado a você novamente, né? E belo trabalho que você está fazendo à frente da Multi RS. Que continue assim. Todos nós. E nós vamos fazer parcerias aqui em conjunto também, né, para inovarmos juntos. Obrigado. Ok. Olha só, pessoal, o Poder RS faz um brevíssimo intervalo agora para o ABRS Vinhos do Mundo. Já voltamos. Poder RS está de volta para o ABRS Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, passados cerca de 15 dias desde a retomada das aulas nas escolas privadas do Rio Grande do Sul, vamos entender como os estudantes e professores se adaptaram às restrições, especialmente do uso do celular no ambiente escolar.
Agora eu recebo o presidente do Sindicato do Ensino Privado, Oswaldo Dalpiaz, para nos contar sobre a volta às aulas. Bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado. É muito bom a gente falar sobre o retorno às aulas, porque muita gente, inclusive, diz assim que é um ano novo. Não, quando se fala em aulas, quando se fala em escolas, a gente tem que entender que é um processo, né? 2025 foi preparado por 2024, ao mesmo tempo 2025 prepara o 2026. Então é um processo, é um contínuo, né? Então quando a gente começa 2025, a gente se prepara porque sempre tem que introduzir qualidade, inovação, melhorias, tanto no processo, quanto nas instalações, quanto no material pedagógico, tanto nas metodologias. Então, a escola sempre procura criar novos ambientes, novos espaços para atender a sua clientela, né? A grande novidade desse ano é a restrição do uso do aparelho de telefone celular. Como é que as escolas se adaptaram? Como é que foram esses primeiros 15 dias? Muitas escolas privadas já tinham tratado deste assunto com os pais dos alunos há mais tempo. Então, nós sabemos de muitas escolas que os alunos da educação infantil e anos iniciais até o 5º ano e algumas até o 7º, esses alunos já não podiam mais levar celular para a sala de aula. Esse trabalho foi um trabalho muito meticuloso, muito paciencioso, porque esses diretores ou as direções, conversando com os pais mais de uma vez, conversando com os alunos, conversando com os professores, chegaram à conclusão de que o celular na sala de aula prejudica a concentração do aluno, prejudica as ligações que ele tem que fazer, prejudica toda a sequência da sala de aula, porque o celular, lá pelas tantas, rompe a atenção, quebra a liga. E aí, para retornar a esta liga, não é tão fácil assim. Então, eu posso dizer que, na maioria absoluta das escolas, o retorno foi muito bom. Foi muito bom. Porque os alunos se adaptaram? Sim. Assim, uma vez bem explicado, uma vez bem feito a razoabilidade, uma explicação convincente e não uma explicação autoritária, todos acatam. E esta era a preocupação do Sinep e esta foi a orientação que o Sinep deu. Olha, independente de haver ou não haver lei, vamos refletir sobre a presença do celular em sala de aula. E tem inclusive uma tendência, né, dos Sim, adultos de usarem menos o celular. Eu visitei uma escola, ou várias escolas em Israel, há 2 anos atrás, e lá nenhum aluno tinha celular. Nenhum. Eu fiz questão de observar. Não havia preocupação. Sim. Né? Aqui houve um problema, que eu faço uma crítica, né? É interessante, é uma lei, olha, há restrições, o aluno não pode mais utilizar o celular em sala de aula. Bom, gente, o aluno sai de casa às 7 horas e vai para a escola e volta ao meio-dia. É preciso levar o celular? Tem 2 turnos ainda para utilizar, né? É preciso levar? Por que teve que ter uma lei, presidente, e as escolas não regularam isso antes? Não. Alguma sim. A lei até pode existir, mas por que a escola tem que fazer o cumprimento desta lei? Porque veja, se a criança embarca no carro olhando o celular, por que o pai diz, filho, deixa o celular em casa? Deveria começar na família, né? Eu vou contar uma história. Eu trabalhei numa escola onde os pais, lá pelo mês de setembro, outubro, principalmente mães, vieram me procurar para que no ano seguinte a escola introduzisse
o uniforme. Fizemos um trabalho, uma sondagem e tá. Decidimos, vamos obrigar o uniforme. Claro, se o celular dá problema, imagina o uniforme. E nos primeiros dias do ano, eu fui na rua, à frente da escola, verificar como é que era isso aí. Muitos dos pais que vieram na reunião na minha sala para discutir o problema do uniforme, traziam os filhos sem uniforme e deixavam a escola administrar o problema. Então, assim, a própria lei é feliz quando diz que há necessidade de um entrosamento entre a escola e os pais. Com certeza. Os pais também têm que consentir que é bom que o celular fique em casa. Tem que ser uma união, né, da escola com os pais. Sim. A educação mudou muito nos últimos anos. O senhor falou agora há pouco que esteve em Israel. O que o senhor viu de novo lá e que deve ser trazido aqui para o Brasil, para a nossa experiência no Rio Grande do Sul? Quem visita a maioria das escolas lá fica surpreso diante das instalações físicas. Nós visitamos uma escola, um brilho, uma coisa, mas nós visitamos uma escola, gente, pobres em termos de estrutura física. Não tem nada de beleza, não. É uma arquitetura simples. Agora, o que é rico lá? O que tem de consistência? Nós entramos numa sala de aula de 7º ano, a professora era doutora em ciências. A auxiliar dela era doutora em ciências. Então você vê, sente a perspectiva que existe no ensino. Tem conteúdo. Entende? O que tem por detrás é muito mais rico do que aquela parede bonita, né? Não. Muitos alunos falam isso, que falta nos nossos professores, incluindo rede privada e estadual, essa magia, né? E que a gente teve muito, né? O senhor com certeza, eu também, aqueles professores que a gente parava de fazer qualquer coisa para assistir uma aula. Eu tive muito isso. Não em maioria, mas tive alguns casos raros que aí não tinha celular naquela época, mas a gente deixava qualquer outra coisa e ia para assistir aquela aula. Isso foi se perdendo um pouco nos últimos anos. Por quê e o que dá para fazer para mudar essa situação? Bom, nos últimos anos houve uma mudança cultural muito grande, né? A sala de aula deixou de ser aquela sala de aula que talvez o senhor tenha frequentado. Hoje há uma disponibilidade de meios, metodologias, pesquisas, laboratórios muito diferentes, porque hoje a juventude toda vive numa cultura visual, de movimento, de cores, de facilidades, né? Hoje são poucos alunos que entendem que tem que fazer uma redação 3, 4 vezes para deixar a redação em dia. Ou repetir 5, 6 vezes um exercício de física para entender a essência do problema, a essência da proposta do ensino de física. Por quê? Porque é um trabalho repetitivo, resiliente, paciente, entre aspas, de certa teimosia. Não, eu quero resolver. Hoje, e aí então eu vou entrar no celular. Hoje, se o professor perguntar o que vocês leram sobre, sei lá, a economia do Nordeste, o aluno vai lá, pega o celular e já responde. Essa cultura da facilidade de buscar a informação, que dificilmente depois se torna em conhecimento, isso prejudica muito na sala de aula. Prejudica o crescimento. Então, assim, antes você tem uma expectativa e diz assim, eu tenho que fazer isso para chegar lá. Hoje há muitas facilidades. Vamos pegar um exemplo. Talvez no seu tempo havia aqui na região de Porto Alegre
3, 4 universidades. Ter um espaço nessa universidade tinha que ter muito esforço. Claro. Muito suor. Hoje não. Hoje eu vi ontem na rádio, né, que, olha, você pode fazer vestibular via online. Desde quando, na nossa época, havia essa possibilidade. Então, há uma cultura também que mostra uma certa facilidade. Então, isso tudo faz com que o aluno... Afeta na sala de aula. Afeta. De que forma o Cinep auxilia os professores a se reinventarem para enfrentar essa nova realidade? Bom, como sindicato, veja, o Cinep é o sindicato das escolas. Das escolas. Não é propriamente o sindicato dos professores. Mas o Cinep tem que os consciência... professores é a principal mão de obra das escolas. Mas o Cinep tem consciência de que no momento em que apoia a escola, no momento em que desenvolve um curso para professores, está ajudando a escola a obter os seus resultados. Então, o que o Cinep faz? O Cinep organiza capacitações, cursos, né? Por exemplo, em julho, dia 23, 24, 25 de julho, nós vamos ter o 18º Congresso do Sistema Privado, do Sindicato Privado. Bom, nós estamos esperando 1.800, 2.000 professores. Quando é que vai ser? 23, 24 e 25 de julho. De julho. E a temática deste ano será razão e emoção, conexão para a aprendizagem. Né? Ou seja, hoje, a descoberta da neurociência, a descoberta das múltiplas inteligências e a descoberta do emocional na aprendizagem é fundamental. Quando você consegue mobilizar a emoção de um estudante, nada resiste. O estudante vai a fundo. Eu tenho uma neta de 9 anos. Eu cheguei em casa ontem e eles estão passando 2, 3 dias lá em casa, porque eles estão fazendo uma reforma em casa, então estão morando lá conosco. E ontem deu aquela trovoada no final do dia. Sim. Parou a chuva, olhei para fora, vi o arco-íris. Chamei as crianças. Vamos ver o arco-íris? Vamos ver. Colocamos lá 3 banquinhos e ficamos vendo os arco-íris e eu só observando as reações. A mais velha disse, vô, sabe como se forma um arco-íris? Como? Não, é assim, ó, o sol bate nas moléculas e as moléculas estão viradas, formam luzes diferentes, que juntas dá aquele conjunto bonito. Muito bem. Deu uma explicação técnica. 9 anos, dando uma explicação. Né? Então, assim, no momento em que você mobiliza, nada resiste. A criança sume, a criança vibra, Claro. entre aspas, né? A criança engole aquilo com prazer. E nesse cenário de inteligência artificial, como proceder também nas escolas para não ficar para trás? E para não formar alunos preguiçosos, né? Que tudo tem uma resposta com 2, 3 cliques no celular. Mas se você olhar bem, a utilização da inteligência artificial, as contínuas descobertas, o manejo dessas ferramentas exige um pouco de cuidado, um pouco de atenção. Não é assim tão mecânico, tão simples. Né? Eu sou adepto, quando puder falar de inteligência artificial, eu falo, né? Porque minha formação, inclusive, é toda humanística. E não tem nada melhor do que você dizer que uma máquina vai te ajudar a resolver problemas. Claro. Né? Agora, é assim, eu estava ontem conversando com uma pessoa e disse, nós não devemos temer a máquina em si. Nós também temos que buscar sentido naquilo que se faz. Porque a inteligência artificial pode ajudar o general a mandar jogar uma bomba sobre um centro tecnológico a 300 quilômetros, como também a inteligência artificial permite que você faça uma cirurgia
via robô, 6.000 quilômetros de distância. A mesma inteligência artificial. Agora, quem é que maneja isso é a pessoa e o sentido que você dá a essas coisas, né? Então, que venha a inteligência artificial, que ajude a humanizar cada vez melhor, que ajude a transformar as pessoas. Imagina se a inteligência artificial conseguir em poucos anos descobrir como combater o mal de Alzheimer, como combater outras doenças, câncer e assim por diante. E outras doenças que virão, né? Claro. Que fantástico, né? Então, assim, a escola hoje tem que criar isto nas crianças, essa sensibilidade, né? Inclusive, na reforma do ensino médio, há uma disciplina que é um pouco contestada, projeto de vida. Né? No momento em que você conseguir colocar no jovem que ele deve construir dentro de si um projeto de vida e se perguntar o que eu quero com o estudo que eu faço, com as relações sociais que eu tenho, com as festas que eu frequento, com a torcida de futebol onde participo, com o jogo que eu faço, com a vontade de passear que eu tenho. Isso me leva aonde? Né? Então, no momento em que o jovem descobre isso, ganhou. A física ele vai aprender, a tecnologia ele vai aprender, porque ele vê sentido nisso. Fiquei pensando aqui várias coisas e queria falar um pouco sobre crise na educação, que se fala tanto, que tem a ver com isso que o senhor estava falando agora. Os jovens têm informação hoje muito fácil no celular, no computador, mas não é tão fácil tomar a decisão, né, do que fazer com a sua vida a partir dessas informações. Então, não é um tanto paradoxal que a gente viva uma chamada crise na educação, à medida que a gente tem muito mais oferta também, né, de vários cursos que a gente pode fazer de forma mais rápida, o que me parece que tem um descompasso entre o tempo da aprendizagem e a pressa dos nossos adolescentes. Como resolver isso? Nós temos aí que considerar assim diversas coisas. Qual é a essência da educação, né? A essência da educação é você mexer com a razão, buscar sentido, ao mesmo tempo agir com o coração, né? Então, no momento em que você tiver a cabeça bem feita e ao mesmo tempo que você tiver o coração bem sintonizado, você também vai ter as mãos bem direcionadas. Então, é o pensar, é o sentir e o fazer. Esta é a função da educação. Né? Crise na educação? Nós passamos de uma cultura educacional pedagógica, estamos numa transição assim muito forte. Nós passamos de um ensino, diríamos assim, meramente verbal, onde havia um quadro, nós chamamos de quadro verde, depois quadro negro, depois quadro branco, mas era um quadro onde o professor fazia os malabarismos lá para ensinar. Né? Depois se passou para vídeos, para slides, para a televisão. Né? Agora, hoje nós temos os celulares, hoje nós temos os computadores. Quando você perde a essência, essas ferramentas perdem sentido. E a crise está exatamente nisso. Se perder um pouco o sentido do porquê usar um celular, do porquê usar a pesquisa através do notebook, por que fazer uma pesquisa, o que você quer com esta pesquisa, você quer apenas informação ou quer criar uma forma de conhecimento em você? É claro que essa cultura criou problemas, né? E hoje, assim, nós temos escolas
que tem uma perspectiva muito mais conteudista, onde o que vale mesmo é o conteúdo, é sair bem no Enem, é importante, é importantíssimo. Mas o que adianta, humanamente falando, ter um aluno que tira nota 1000 no Enem, mas depois ele não sabe conviver, não sabe se comportar, faz as trapolias por aí. Oswaldo Dalpiaz, obrigado pela sua presença aqui no Poder RS. Foi a primeira sua participação e agora vai virar sócio aqui, tá? Vou te chamar mais vezes aqui, porque eu gosto muito de falar sobre educação e o Cinep é sempre, né, um produtor de conhecimento. Obrigado. Não tem dúvida. Muito obrigado. Olha só, pessoal, pensando em construir, reformar ou decorar, na Leroy Merlin você encontra tudo para a sua casa num só lugar. Do produto à instalação, com mais de 150 serviços, com profissionais qualificados e toda a confiança para a sua obra. E tudo isso com super preços e parcelamentos em até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Visite hoje mesmo a Leroy Merlin. A queda de popularidade do governo Lula em pesquisa divulgada pela Quest ligou um alerta no Palácio do Planalto. Este é o assunto do nosso comentarista, direto de Brasília, da capital federal, o jornalista Fábio Marçal. Boa noite, Marçal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. A pesquisa Quaest sobre a avaliação do governo Lula, divulgada nesta quarta-feira, assustou aliados e auxiliares próximos ao presidente. O levantamento confirmou a tendência já apontada por outros institutos recentemente, como o Datafolha, mostrando uma grande piora na avaliação do governo e do presidente Lula. A sondagem foi realizada em 8 estados, fundamentais para uma eleição: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em 6, a avaliação negativa cresceu. No caso de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, a avaliação negativa da gestão Lula superou 50%. A menor avaliação negativa foi em Pernambuco, 37%. Os resultados foram vistos por aliados de Lula, entre eles lideranças do Partido dos Trabalhadores, como muito ruim. A avaliação é de que o petista precisa dar um cavalo de pau no governo urgentemente. Resta saber o que é o cavalo de pau. Mas não funcionou o presidente trocar e torrar o Paulo Pimenta como secretário de comunicação, colocar Sidônio, que mudou, mas não mudou a popularidade do presidente Lula. Nesses momentos, Orestes, eu acho que tinha que ficar quieto, porque está descendo a ladeira abaixo a popularidade do presidente e de seu governo. E ele continua falando. É aquele famoso falando daqui a pouco, falando com as paredes. Isso não vai funcionar. E apresentando programas requentados, como o Farmácia Popular, com remédios para todos e mais incentivos a quem está estudando no segundo grau, né? Eu não vejo alternativa para o presidente Lula. Eu, se fosse ele, ficaria pelo menos um tempo bem quieto e não gastando dinheiro ou atirando dinheiro para cima, porque nós sabemos que o dinheiro é muito curto no governo. E se você criar toda semana vale gás, vale isso, vale aquilo, você só vai piorar a situação econômica do país. Eu volto amanhã, Orestes. Grande abraço, Marçal. Até amanhã. Olha só, o Marçal falou, e ele fala sempre aqui no Poder RS, para Chavin,
o restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Olha só, pessoal, o Grupo PES apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas, e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Olha só, pessoal, agora vamos ver a sua nota do Enem. Pode ser o primeiro passo para o seu futuro. Na Ubra você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD, e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra você tem um ensino de excelência, profissionais qualificados, metodologia inovadora, com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance, matricule-se agora utilizando a sua nota do Enem e faça seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular e com isso a gente fecha o Poder RS de hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.